1943, tinha um trema. E esse trema impedia que o I tônico fosse acentuado. Por exemplo, o pretérito perfeito, arguir. Se nós tivéssemos que colocar o trema e colocar o acento agudo, a palavra ficava sobrecarregada de diacríticos. O acordo não tocou no verbo arguir, mas o verbo arguir foi contemplado no suplemento, no segundo apêndice foi a nota explicativa que veio de lembrar que o arguir, o pretérito perfeito, tem que levar acento. Antigamente não levava por causa do trema no U. Como desapareceu o trema, então o arguir se impõe como acento. E a nota explicativa explicita textualmente e cita o verbo arguir. De modo que nós, ao operacionalizarmos o acordo, nós o tratamos como uma peça integral. E o terceiro princípio metodológico foi prestar atenção ao espírito do acordo. O acordo está presidido por um espírito. Esse espírito se chama simplificação. Simplificação dos acentos, simplificação dos diacríticos, simplificação no uso do hífen, não é? Fazendo com que certas dúvidas fossem tiradas pelo contexto. O contexto, então, nesse acordo, adquiriu uma relevância especial. E, curiosamente, esse acordo, em 90, ainda não se falava tanto do problema da interpretação de texto, etc., para as escolas. E esse acordo, já em 90, implementa, ou dá o primeiro chute na pelota, dizendo: o leitor, para resolver problemas ortográficos, tem que prestar atenção ao texto, ao contexto, não é? De modo que ele chamou a atenção para esse aspecto. E o quarto princípio metodológico foi a tradição ortográfica no Brasil e em Portugal, porque este acordo de 90 tem por trás dele bases começadas desde 1885, quando Gonçalves Viana e Vasconcelos Abreu estabeleceram as bases para uma reforma científica da língua. De modo que nós não podemos, num acordo, deixar de lá, fechar os olhos à tradição ortográfica, não é isso? E essa tradição ortográfica nos ajudou muito, porque nós fomos rigorosos em comparar o que as vozes dos dicionários portugueses e brasileiros nos diziam. Por exemplo, no nosso último encontro aqui, nesta sala, nós nos referimos a um etc. espinhoso de que o acordo se utiliza, não é? Um etc. não para as coisas normais, mas para as exceções. Então, como é que nós poderíamos preencher as exceções, se as exceções a uma regra geral estavam limitadas a 5, a 6, a 7 palavras? Então, como é? Nós não tínhamos autoridade. Os dois grandes representantes do acordo interacadêmico, do lado português, o saudoso, queridíssimo professor Luiz Felipe Lindre Sintra, e do lado brasileiro, o nosso também queridíssimo e saudoso Antônio Ais, estavam mortos. E como é que nós podíamos preencher essa lista? Então nós preenchemos essa lista com as pistas que o acordo deixou. O acordo deixou, no caso de hífen das palavras compostas, o acordo cita paraquedas e paraquedismo. Ora, ao citar esses dois termos da mesma família, o acordo abriu uma pista para nós que é a seguinte: os derivados seguem a regra do primitivo. Se o primitivo tem hífen,
o derivado terá. Se o primitivo não tem hífen, então, entre as exceções para o emprego do hífen está, por exemplo, a palavra pontapé. Pontapé sem hífen. Se pontapé está sem hífen, se eu quiser fazer o verbo pontapear, dar pontapés, não é? Então, pontapear também não vai ser usado com hífen. Se eu, por exemplo, tenho girassol sem hífen, girassolzinho, que é um derivado de girassol, não é? Girassolzinho, esse girassolzinho também não terá o diacrítico.